Ok. Então, bom dia a todos e a todas, né? Hoje a gente teremos então a defesa da dissertação de mestrado do aluno, né, Henrique Silveira Ecoff, cujo trabalho é intitulado Metodologia para Identificação de Perdas Não Técnicas em Unidades Consumidoras localizadas em áreas rurais com cultivo de arroz irrigado. Primeiramente, então, gostaria de agradecer a comissão avaliadora, né, que é composta por professor Lúcio René Prade, da Unicinos. O professor Lúcio, então, possui doutorado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Santa Maria, mestrado em Sistemas e Processos Industriais pela Universidade de Santa Cruz, graduação em Ciência da Computação pela Universidade de Santa Cruz. Atualmente é professor, assistente da Escola Politécnica da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Unicinos, né? Coordenador dos cursos de Engenharia Elétrica e Engenharia de Computação e professor colaborador no programa de pós-graduação em Engenharia Elétrica. Também tem experiência então, na área de Engenharia, Computação, ênfase em redes elétricas inteligentes, sistemas embarcados, sistemas de comunicação, atuando principalmente então, nesses temas, né? Rede de sensores, internet das coisas, gerenciamento de fontes de energia distribuídas, sistemas digitais e rede, então, LPWAN. Então, eu queria agradecer, professor Lúcio, então, pela disponibilidade aí, com certeza vai contribuir com esse processo. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Tá. Também temos, então, como membro da comissão avaliadora, né, a professora Cristiane Calduro Gastaldini, né, então, a professora Cristiane, então, possui graduação em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Santa Maria, mestrado e doutorado também. Atualmente é docente da Universidade Federal de Santa Maria e tem experiência na área de Engenharia Elétrica e em Eletrônica Industrial. Também queria agradecer imensamente a participação do professor Cristiane, também que também tem atuado bastante nessa área de eficiência energética, né? Então, com certeza vai estar contribuindo aí com o nosso trabalho. Obrigado, Cristiane. Obrigada. Então, passamos a palavra então, de imediato para o Henrique. Tu vai ter 50 minutos para fazer a sua apresentação oral, Henrique. Depois a gente passa para a fase de arguição junto com os membros da comissão avaliadora, tá bom? Passo a palavra para você. Obrigado. Então, tá, obrigado, professor. Então, bom dia a todos, então. Sou Henrique Silveira Ecoff. Só um minutinho. Tá tudo certo com o meu áudio antes de iniciar a apresentação? Tá tudo ok, Henrique. Tá, beleza, então. Então, tá. Então, irei realizar a defesa da minha dissertação de mestrado, um título intitulado Metodologia para Identificação de Perdas Não Técnicas em Unidades Consumidoras Localizadas em Áreas Rurais com Cultivo de Arroz Irrigado. Então, esse trabalho tem a orientação do professor Daniel Bernardon. Bom, então aqui um sumário de como está estruturada essa apresentação, né? Ela tem início pela introdução, motivação e justificativa, os objetivos do trabalho, contribuições delimitadas encontradas pelo trabalho, uma revisão da literatura referente a perdas não técnicas em consumidores irrigantes de lavouras de arroz, a metodologia proposta para esse estudo, os estudos de casos e resultados, a conclusão e, por fim, as referências utilizadas na apresentação. Bom, as perdas não técnicas, elas correspondem entre a diferença entre as perdas globais ou totais de energia elétrica e as perdas técnicas. E as mesmas são ocasionadas principalmente por ações de furtos de energia elétrica, seja por falhas ou fraudes em medidores ou por irregularidades no faturamento da concessionária. Além disso, as perdas não técnicas são um problema mais específico nos sistemas de distribuição, pois os mesmos estão mais susceptíveis a ações ilegais intencionadas pelos usuários em comparação aos sistemas de geração e transmissão. Bom, então a identificação de perdas não técnicas ainda é considerado um processo complexo, de avaliação complexa para as concessionárias de energia elétrica, devido ao elevado número de circuitos envolvidos e seus alimentadores. A inspeção local ainda é o procedimento mais elementar para o processo de identificação dessas perdas. Entretanto, alguns fatores dificultam essa prática, tais como os elevados custos com equipes de peritos, o tempo necessário para inspecionar grandes áreas e as próprias dificuldades de inspeções visuais em alguns casos. Bom, então as ocorrências das perdas não técnicas são situações comuns encontradas nas redes de distribuição localizadas nas áreas rurais, Muito incentivado principalmente pelo elevado consumo de energia elétrica dos sistemas de irrigação, pois os mesmos permanecem ligados continuamente durante a atividade de irrigação da safra. E, além disso, também a presença de unidades consumidoras em difícil acesso também é um fator que colabora para essa prática. Bom, em áreas rurais, então, o método de inspeção local ele torna-se mais complexo, devido a alguns fatores, então, como a própria presença de unidades consumidoras, localizadas em locais de difícil acesso ou alocadas em regiões remotas e restritas, e também pelas grandes extensões dos alimentadores rurais. Então, desse modo, então, diversas metodologias para identificação de perdas não técnicas são propostas, com o intuito de auxiliar as equipes de inspeção, restringindo as regiões de busca e indicando os consumidores suspeitos de irregularidades, além de proporcionar uma maior autonomia e controle sobre as áreas de concessão. Então, diversas metodologias vêm sendo estudadas a partir de métodos estatísticos
e também por técnicas de inteligência artificial orientadas a dados. Bom, como motivação e justificativa, então, as perdas não técnicas, elas representam uma preocupação expressiva para os concessionários, pois afetam diretamente a qualidade do fornecimento de energia elétrica e seus prejuízos financeiros são extremamente significativos para o setor comercial dessas empresas. Além disso, a identificação de perdas não técnicas ainda é considerado um processo complexo, né? Principalmente em instalações alocadas em regiões rurais, normalmente distantes dos centros urbanos e com difícil acesso. Dessa forma, então, tornar o processo de identificação dessas perdas mais simples e preciso pode ser fundamental para as empresas de energia. Além disso, como motivação justificativa para esse trabalho, instituiu-se através da escassez de estudos relativos a esse tema aplicado ao tipo de consumidor rural. E também pelo elevado consumo sazonal dos sistemas de irrigação, né? Sendo esse tipo de consumidor extremamente relevante para os alimentadores das distribuidoras. Então, como objetivo geral, então, esse trabalho visa desenvolver uma metodologia para identificar possíveis ocorrências de perdas não técnicas em unidades consumidoras alocadas em áreas rurais com cultivo de arroz irrigado, relacionando o consumo de energia elétrica com as características das lavouras dos sistemas de irrigação, empregando técnicas de agrupamento e classificação de dados. Bom, como alguns objetivos específicos, então, são analisar e compreender a relação do consumo de energia elétrica dos clientes com as características das lavouras e dos sistemas de irrigação. E também realizar o agrupamento, né, também a técnica denominada de clustering dos dados de consumo de energia elétrica em um conjunto de unidades consumidoras empregando o método Caminhos. Além disso, então, classificar unidades consumidoras com base em seu perfil de consumo, utilizando o algoritmo classificador de Random Forest. Estimar o consumo de energia elétrica e de unidades consumidoras irrigantes e, por fim, aplicar esse estudo em um conjunto de unidades consumidoras irrigantes reais no município de Uruguaiana, aqui no estado do Rio Grande do Sul. Bom, como contribuições, então, esse trabalho tem por definir classes de perfil de consumo em um conjunto de unidades consumidoras, elaborar indicadores para averiguar possíveis ocorrências de perdas não técnicas em unidades consumidoras irrigantes e também estabelecer uma rotina de cálculo de estimativa de consumo de energia elétrica dos clientes irrigantes. Algumas delimitações encontradas por esse trabalho são a partir das incertezas, imprecisões e ausência de algumas informações referentes às áreas de plantio a serem associadas a algumas unidades consumidoras irrigantes. E também que para os cálculos de estimativa do consumo não foi considerado nesse estudo a influência das variáveis meteorológicas. Partindo, então, para a revisão da literatura, então, o arroz ele é o segundo cereal mais cultivado do mundo. Então, o continente asiático ele destaca-se no cultivo desse grão, sendo mais ou menos responsável aproximadamente 90% da produção mundial. Então, estima-se que no Brasil, durante a última safra, né, safra 2020-21, foram produzidos mais de 11,1 milhões de toneladas de grãos. Então, o Rio Grande do Sul é o maior produtor do país, né, seguido por Santa Catarina, Tocantins, Mato Grosso e Maranhão. Além disso, o arroz, né, a cultura do arroz ela é cultivada em dois tipos de sistemas, o sistema irrigado e o sequeiro. O cultivo irrigado é aquele que necessita de irrigação suplementar e é o sistema mais aplicado no país, sendo também o sistema adotado na região sul. Já o cultivo de sequeiro é tipicamente comum nas regiões na região centro-oeste, onde o ecossistema do cerrado ele é predominante. Além disso, então, o plantio do cultivo de sequeiro é realizado de forma em que o período de maior exigência hídrica da planta ele coincida, né, com a época mais chuvosa da região. Então, para esse trabalho, será dado ênfase ao sistema de cultivo irrigado, por ser tratado do sistema adotado aqui nas lavouras de arroz do Rio Grande do Sul. Bom, então, o cultivo de arroz irrigado ele é responsável por cerca de 75% da produção nacional. E a região sul, ela representa aproximadamente 85% da produção total de arroz irrigado no Brasil, sendo o Rio Grande do Sul o grande produtor nacional, né, com 85% da produção. Então, estima-se que por safra, então, são plantados 947 mil hectares. Então, além disso, o arroz irrigado ele é cultivado em ecossistemas de várzea, né, que são ecossistemas encontrados nas planícies de rios, lagoas e lagunas, e que formam-se em diversas condições de deficiência de drenagem. Além disso, esses ecossistemas têm uma característica que permite manter o solo saturado em períodos com maiores níveis de precipitação pluviométrica, além de abranger diversos tipos de solos. Então, estima-se que no Rio Grande do Sul são encontrados aproximadamente 5,4 milhões de hectares de várzea. Por fim, então, o arroz irrigado ele é uma cultura temporária de verão, tendo o período de safra de setembro a abril. Ou seja, seu período de safra ele tem início no mês de setembro, onde é realizada a preparação do solo. Já o plantio ocorre entre os meses de outubro e dezembro, e a colheita entre o final de janeiro e início de abril. Esses intervalos variam de acordo com os cultivares plantados e também com a respectiva região de plantio. Bom, como mencionado anteriormente, então, o arroz irrigado ele necessita de irrigação suplementar, sendo adotado, então, um método de irrigação por inundação.
que consiste em uma demanda hídrica necessária para saturar o solo, formar uma lâmina de água, compensar a evapotranspiração e repor as perdas por percolação e laterais dos canais de irrigação. Então, é necessária a aplicação de uma lâmina de água em toda a lavoura de arroz, também sendo necessária a instalação de uma estação de bombeamento, a fim de transportar a água do reservatório até os canais de irrigação. Então, as modalidades empregadas, né, pelo método de irrigação por inundação são contínua, estática e de solo saturado, sendo a modalidade contínua, então, empregada nas lavouras do Rio Grande do Sul. Então, a modalidade contínua indica que um sistema de irrigação ele deve permanecer ligado em praticamente todo o período de desenvolvimento da cultura. Então, na figura 2 é ilustrado, então, um exemplo, né, de um esquemático de um sistema de irrigação, contendo um canal de irrigação, um canal de drenagem e os canais de distribuição de água para as parcelas da lavoura. Bom, as regiões orizícolas do Rio Grande do Sul, né, conhecidas como regiões produtoras de arroz irrigado, elas são definidas a partir das divisões políticas administrativas estabelecidas pelo Instituto Rio Grandense do Arroz, o IRCA. E essas regiões apresentam diferenças principalmente quanto à topografia, clima, solos, variações de área cultivada e rendimento. Então, o Rio Grande do Sul é dividido em 7 regiões produtoras. São elas a Campanha, a região central, a região da fronteira oeste, onde está localizado o município de Uruguaiana, as regiões da planície costeira externa e planície costeira interna e a região da Zona Sul. Bom, então a tabela 1 e a tabela 2, então, apresentam uma intenção de plantio, né, para as regiões produtoras de arroz e para os municípios, respectivamente. Então, note-se que pelos dados da tabela 1, a fronteira oeste ela apresenta uma enorme representatividade na produção de arroz irrigado no estado, sendo o maior produtor, sendo disparado o maior produtor do Rio Grande do Sul. Já entre os municípios, nota-se que entre os 8 maiores municípios produtores de arroz do estado, 4 ou 50% estão localizados na fronteira oeste. Grande destaque para o município de Uruguaiana, né, sendo o maior produtor do estado e o maior produtor do país. Também destaque para os municípios de Santa Vitória do Palmar, na região da Zona Sul, e os municípios de Itaqui e Alegrete, na região da fronteira oeste, com elevadas intenções de plantio. Bom, os sistemas de irrigação também eles são conhecidos como sistemas de levante ou estações de bombeamento, e têm a funcionalidade de transportar a água de um reservatório até os canais de irrigação. Para o dimensionamento dessas estações de bombeamento, alguns aspectos são fundamentais a serem considerados. São eles o volume de água por hectare, sendo estimado, então, um volume de 8.000 metros cúbicos a 14.000 metros cúbicos, proveniente do levante e também por precipitação. A altura da lâmina de água, né, que resulta em uma vazão a ser aplicada na lavoura, e também o número de dias que é necessários para a irrigação da lavoura. O processo de irrigação da lavoura do arroz, então, ele tem início a partir da captação da água em reservatórios, rios, riachos, barragens, lagos ou arroios pelas bombas de levante. As bombas de levante são responsáveis por recalcar a água para um reservatório em um nível acima dos tabuleiros do arroz, ou diretamente para os canais de distribuição de água. Já a distribuição de água, então, para as parcelas da lavoura, ocorre através das tubulações de recalque. E o controle de entrada de água na lavoura é realizado de maneira manual por um funcionário denominado de aguador. Então, a figura 4, então, ilustra o início do sistema de levante, né, com a captação da água, e o término do levante na figura B, que é a distribuição da água nos canais de irrigação da lavoura. Bom, as estações de bombeamento, elas são compostas, então, por bomba hidráulica, motor de acionamento, sistema de transmissão mecânica, tubulações de sucção e recalque, e por peças especiais. Então, na figura 5 é ilustrado, então, um conjunto bomba-motor e um sistema de transmissão por polias de uma estação de bombeamento. Seu regime de funcionamento é de 21 horas diárias, né, sendo desligados no horário de ponta. No entanto, para fim de semana e feriados, esses sistemas podem permanecer ligados por 24 horas. Além disso, então, na região da fronteira oeste, há um rodízio no horário de ponta entre as unidades consumidoras, com o intuito de não sobrecarregar o alimentador, né? Devido a se tratarem de motores de elevada potência, né? No caso eles serem ligados instantaneamente, pode ocorrer problemas no alimentador rural. Além disso, então, a ANEEL incentiva para o funcionamento desses sistemas em horário especial, em caráter especial, que é no intervalo entre 21h30 e 6 horas da manhã, com um percentual de desconto que varia de 70% a 90% nos valores da tarifa de energia e da tarifa do uso do sistema de distribuição. Além disso, na região da fronteira oeste, estima-se que a parcela gasta com energia elétrica ultrapassa os 10% do custo total da safra. Bom, já as perdas não técnicas, então, elas são associadas à ineficiência do setor comercial da distribuidora. Então, seja por problemas de faturamento da energia distribuída, por erros de medições ou por ações ilícitas. E as mesmas estão relacionadas à gestão das concessionárias e às características socioeconômicas das áreas de concessão.
Então, as causas mais comuns para a ocorrência de perdas não técnicas são através da inexistência de medidores, por falha no funcionamento do medidor, por erros na leitura dos medidores ou no faturamento das unidades consumidoras, sendo uma situação típica de estimativa incorreta do consumo de energia elétrica, né, principalmente em unidades consumidoras localizadas em locais remotos e de difícil acesso, por fraudes de energia elétrica, a partir de adulterações intencionais dos medidores de energia elétrica e também nos ramais de entrada, e também por atividades de furto de energia elétrica, né, com desvio ou ligações clandestinas às redes de distribuição, essas popularmente conhecidas como GATs. Então, todas essas causas visam aferir um registro de consumo de energia elétrica inferior ao realmente praticado na unidade consumidora. Bom, altos índices de perdas não técnicas afetam o planejamento e operação dos sistemas de distribuição, ocasionando problemas de sobrecarga nas redes e nos transformadores, além de quedas de tensão ao longo do alimentador. Além disso, então, as perdas não técnicas proporcionam prejuízos ao setor financeiro das concessionárias, com problemas na compra e venda de energia elétrica e também com aumento nos valores das tarifas de energia. Estima-se, então, que no Brasil há um custo relativo de perdas de 6,6 bilhões, né? Um custo relativo anual de perdas de 6,6 bilhões de reais. E a Índia é o país que mais tem déficit, né, anual de custos com perdas não técnicas, né? Aproximadamente são gastos, né, os custos anuais na Índia são de aproximadamente 4 bilhões por ano. Bom, algumas particularidades, então, encontradas nos alimentadores rurais. Eles apresentam grandes extensões de rede, uma baixa densidade populacional por quilômetro quadrado de rede, também uma grande dispersão de consumidores, transformadores de baixa capacidade nominal, curvas de carga sazonais e uma dificuldade na manutenção dos padrões de qualidade de energia elétrica. Então, alguns desses fatores, então, colaboram com a presença de perdas não técnicas em alimentadores rurais, sendo uma situação recorrente no âmbito rural. E como mencionado anteriormente, né, o processo de identificação é complexo para distribuidoras, devido a unidades consumidoras estarem localizadas, em muitos casos, localizadas em locais remotos com difícil acesso, por grandes trechos percorridos pelas equipes de inspeção, devido às grandes extensões de redes rurais, e também, consequentemente, aos elevados custos econômicos com deslocamentos de pessoal para investigar irregularidades. Então, partindo para a metodologia proposta, então, a figura 6 ilustra o fluxograma, né, com a arquitetura estrutural da presente metodologia. Então, essa metodologia ela foi desenvolvida em um algoritmo escrito na linguagem Python e foi elaborado no software Spyder. Então, ela é dividida em 3 estágios, são eles: o estágio de aprendizado, o estágio de estimativa e o estágio de predição. O estágio de aprendizado compreende as etapas de pré-processamento de dados, onde é realizada a leitura e filtragem dos dados, e a etapa de agrupamento em classe de perfil de consumo, onde o objetivo é criar classe de perfil de consumo a partir dos valores de média e desvio padrão do consumo de energia elétrica no ano de 2019. Além disso, então, tem o estágio de estimativa, né, onde é realizado o cálculo da estimativa do consumo do sistema de irrigação. Por fim, também tem o estágio de predição, né, onde é realizada a separação dos dados de treino e teste do conjunto de dados e, consequentemente, a implementação do modelo de Random Forest, onde é utilizada uma métrica de avaliação para verificar a acurácia do modelo e, por fim, a classificação de dados futuros com o modelo de Random Forest, né, estabelecendo indicadores para averiguar possíveis ocorrências de perdas não técnicas em consumidores rurais. Bom, o conjunto de unidades consumidoras rurais utilizadas inicialmente, ele continha 1.085 unidades consumidoras rurais, apresentando, então, um histórico mensal de consumo de energia elétrica referentes aos anos de 2017 até o ano de 2020. E esses consumidores eram classificados pela distribuidora como irrigantes em período reservado. Então, já para a etapa de pré-processamento de dados, então, inicialmente foram selecionadas unidades consumidoras irrigantes localizadas no município de Uruguaiana, resultando em 530 consumidores. Após isso, então, foram inseridas 2 novas colunas do datasheet, que é o conjunto de dados de cadastro dos consumidores. Então, essas colunas continham a média e o desvio padrão de cada amostra. Então, por fim, então, com a eliminação de clientes com dados incompletos, nulos, ou com erros de cadastro, também os outliers, que são os clientes que divergem muito, né, de uma determinada faixa percentual de média e desvio padrão, essa filtragem, então, resultou em 378 consumidores a serem trabalhados para as presentes análises. Bom, para a etapa de agrupamento de dados foi utilizado o método Caminhos, né, que é um método realizado a partir do cálculo das centróides dos dados, ou seja, um determinado ponto ele pertence a um grupo ou a um cluster, né, como é denominado no estudo de agrupamento de dados, se sua distância euclidiana estiver dentro de um limite de tolerância. Então, são agrupados dados de mesma categoria pelas menores distâncias aos clusters.
Além disso, então, esse método ele utiliza um número de clusters como entrada e realiza o agrupamento com a separação das amostras semelhantes em diferentes grupos a fim de minimizar algum critério. E o seu funcionamento consiste em dividir um conjunto de N amostras em um valor K de clusters disjuntos, sendo cada grupo descrito pela média de suas amostras. Então, na figura 7, então, é ilustrado um exemplo do algoritmo do Caminhos, ou seja, um exemplo de alocação de amostras em clusters. Acima é apresentada a função quadrática de erro desse método. Para a alocação de classes de consumidores irrigantes em classes de consumo de energia elétrica, foi utilizado como dados de entradas a média e o desvio padrão dos consumos de energia elétrica das unidades consumidoras irrigantes do conjunto resultantes da etapa de pré-processamento de dados. Esses dados não são referentes ao ano de 2019. Para a construção das classes, então, foi dada prioridade aos limites de máximos e mínimos da média do consumo de 2019 para cada consumidor. Então, foi definido um número de clusters igual a 4, né, sendo uma escolha pessoal, visando manter o equilíbrio no número de classes para estimular a mudança de classe. Né. Um número muito baixo de clusters, então, implicaria que os limites de cada classe seriam muito altos, e o método teria que considerar uma mudança de consumo muito significativa para ocorrer a alteração da classe de consumo. Já um número muito alto de clusters implicaria que o modelo ficaria muito sensível, ou seja, qualquer alteração no consumo de energia elétrica, o método identificaria como uma alteração de classe de consumo. Então, como foi definido o número de clusters igual a 4, obviamente foram gerados 4 classes de perfil de consumo. Então, a figura 8, então, ilustra uma representação gráfica do resultado de agrupamento para todas as amostras do dataset, né, relacionando a média no eixo X com o desvio padrão no eixo Y. Bom, aqui na tabela 4 são apresentadas a distribuição, né, de unidades consumidoras por perfil de consumo e os limites de máximo e mínimo de média e desvio padrão. Então, nota-se, então, que as classes ficaram desbalanceadas, né. Inicialmente, houve uma tentativa de contornar esse problema de desbalanceamento a partir de uma linguagem Python, né, utilizando como parâmetro a divisão do número total de amostras pelo número de clusters. No entanto, a busca por essa resolução do problema de desbalanceamento resultou em alguns problemas de limites de valores, onde uma unidade consumidora de determinada classe, ela compreendia valores de média dentro dos limites de outra classe. Então, dessa forma, então, o próprio algoritmo ele resolveu os problemas de limite de valores, determinando os valores de máximos de cada média do perfil de consumo, né, de todas as unidades consumidoras, e acabou realocando corretamente as amostras que foram classificadas incorretamente. Então, ainda além disso, então, como o número de amostras ficou desbalanceado, isso pode ocasionar alguns problemas de predições, né? Pois o modelo tende a classificar corretamente as classes com maior número de amostras, né? No caso, classe perfil 1 e perfil 2, e erroneamente as classes com menor número de amostras, né? No caso, perfil 3 e perfil 4. Então, partindo então para o estágio de estimativa do consumo de energia elétrica, a figura 9 ilustra a rotina, né, de estimativa de consumo de energia elétrica aplicado às unidades consumidoras irrigantes. Então, a partir da variável da vazão unitária, sendo esta relacionada com a área irrigada, obtém-se a vazão total a ser aplicada na lavoura. Essa, por sua vez, relacionada com a altura manométrica e com o rendimento do sistema de irrigação, pode-se estimar a potência ativa do sistema de irrigação. E, por fim, essa relacionada com o tempo de irrigação e tempo de funcionamento do sistema das estações de bombeamento, pode-se estimar o consumo de energia elétrica da unidade consumidora irrigante. Bom, a área irrigada representa a parcela da lavoura, né, cultivada com a cultura do arroz e que necessita de irrigação. E a mesma tem uma representatividade significativa no consumo de energia elétrica do sistema de irrigação instalado na unidade consumidora rural. Então, a mesma também vai ser definida, né, com base nas informações referentes à intenção de plantio durante a safra 2020-21. E serão utilizados para os estudos de caso apenas os consumidores em que a área de plantio é conhecida de maneira total ou parcial. Bom, já a vazão unitária ela é utilizada para a manutenção da lavoura, né? E é uma variável originada a partir de uma determinada altura de lâmina de água, estabelecida nessa lavoura. E o valor típico adotado para esse estudo vai ser de 1,5 litros por segundo por hectare, a partir de estudos presentes na literatura. Já a altura manométrica total representa a energia que a bomba deve transmitir à água para transportar uma determinada vazão entre as tubulações de sucção e recalque. Então, essa variável ela envolve o desnível do terreno, conhecida como perdas geométricas, e também as perdas nas tubulações, essa conhecida como perdas de carga. E o valor típico adotado para esse estudo será oriundo de um estudo presente na literatura, né, que avaliou os índices de desempenho das estações de bombeamento aqui da região da fronteira oeste, né, onde nesse estudo indica que 65% das estações de bombeamento da região da fronteira oeste, onde está localizado o município de Uruguaiana,
possuem alturas manométricas que variam entre 5 e 15 metros. Então, para esse estudo, para essas análises, então, será adotado o valor intermediário desse estudo, no caso, 10 metros. Então, na figura 10, então, é ilustrado um diagrama, né, de um exemplo de uma estação de bombeamento, de uma altura manométrica de uma estação de bombeamento. E acima a equação que descreve a altura manométrica. Além disso, então, é importante ressaltar que esse valor intermediário de 10 metros já envolve, né, as perdas geométricas e as perdas de carga na tubulação. Bom, já a vazão total é a relação entre a vazão unitária de manutenção de água e a área total de plantio da lavoura. Já o rendimento do sistema de irrigação ele é o produto dos rendimentos da bomba, motor e transmissão, e representa a relação entre a energia consumida pelo conjunto bomba-motor e o trabalho realizado na unidade de tempo. E o valor típico adotado para as análises desse estudo será de 65%, a partir de estudos presentes na literatura. Já o tempo de funcionamento da irrigação, como apresentado anteriormente, ele é o sistema de irrigação é de uso praticamente contínuo, né, durante o período de irrigação. No entanto, será adotado para essa análise um tempo usual mensal, né, de 450 horas, que indica o ciclo mensal do bombeamento, né. Esse ciclo ele considera o uso contínuo do sistema de irrigação em um período de dias e alguns desligamentos devido a chuvas ou quantidade de água acumulada na lavoura. Então, conhecendo as variáveis, então, desse estágio, dessa etapa de estimativa de consumo, né, parte-se, então, para as estimativas, né. Então, a potência ativa estimada no sistema de irrigação, ela é realizada através da relação entre a vazão total, que, por sua vez, relaciona a vazão unitária e a área de plantio da lavoura, a altura manométrica total da lavoura do sistema de bombeamento e também o rendimento global do sistema de irrigação. Então, conhecendo a potência ativa estimada do sistema de irrigação, pode-se estimar o consumo de energia elétrica da unidade consumidora irrigante, relacionando essa potência ativa estimada com o tempo de funcionamento mensal da estação de bombeamento. No caso, os 450 horas. Então, para a etapa de classificação de dados, então, foi utilizado o método de Random Forest, né, que é um método que consiste no funcionamento a partir da criação de diversas árvores de decisão, onde um determinado atributo de decisão é escolhido de maneira aleatória. Então, para cada iteração, o algoritmo ele ignora a parte aleatória selecionada no conjunto de dados, utilizado somente para criar uma árvore. Esse processo ele é repetitivo, assim, criando assim um conjunto de árvores. E o resultado final, então, ele é obtido pela combinação dos resultados de cada árvore. Então, na figura 1 é apresentada a arquitetura do método de Random Forest, né, ilustrando todas as etapas citadas anteriormente. Além disso, então, foi adotado esse método devido às respostas de eficiência que o mesmo tem para problemas de classificação e regressão, por se tratar um método com rápido treinamento e prevenção, e também por ter uma fácil implementação em conjunto com outro método, que é o caso dessa metodologia. Então, para a criação de um modelo preditivo de identificação de perdas não técnicas a partir do método Random Forest, é necessário, inicialmente, realizar a separação dos dados das amostras de treino e de teste. Os dados de treino são definidos como aqueles elementos que são apresentados ao algoritmo, né, para a criação do modelo. Já os dados de teste são aqueles demonstrados ao sistema de predição e que reproduzem previsões reais e avaliam o desempenho do modelo para uma determinada situação. Então, foi definida uma divisão de 80% das amostras do datasheet em dados de treino e 20% em dados de teste, resultando em 302 consumidores para treino e 76 consumidores para teste. Então, o número de amostras por classe ficou ao perfil 1 com 87 de treino e 30 de teste. Já para o perfil 2, ficaram 93 de treino e 22 de teste. Para o perfil 3, 66 de treino e 11 de teste. E para o perfil 4, 56 de treino e 11 de teste. Já a figura 12, então, ilustra a distribuição das amostras de treino e teste para cada classe. Então, o modelo preditivo ele vai utilizar como entrada consumos mensais referentes ao ano de 2020, né, para um determinado consumidor selecionado. A partir disso, então, serão estabelecidos indicadores para averiguar possíveis ocorrências de perdas não técnicas em unidades consumidoras irrigantes. Esses indicadores são a partir da mudança de perfil de consumo, onde uma comparação é realizada entre a classe alocada durante a etapa de agrupamento, utilizando como dados de entrada o consumo do ano de 2019, e a classe predita pelo modelo preditivo, a partir dos dados de consumo de 2020. E ele indica a possibilidade de ocorrência de perdas não técnicas no caso de mudança no grupo de perfil de consumo para uma classe inferior. Já o outro indicador avalia o valor estimado do consumo de energia elétrica, onde é comparado o consumo de energia elétrica mensal registrado na unidade consumidora irrigante durante o ano de 2020, com um valor estimado durante o mesmo intervalo. O mesmo indica a possibilidade de ocorrência de perdas não técnicas em caso que o consumo real for inferior a 60% do consumo estimado. E esse indicador será aplicado aos meses de janeiro, fevereiro, novembro e dezembro, por se tratar os meses com maiores índices de consumo, né, devido à atividade de irrigação intensa na lavoura. Bom, como métrica de avaliação será utilizada, então, a matriz de confusão, né? Essa métrica de avaliação é aplicada ao modelo, claro.
Então, essa matriz de confusão, ela é o cálculo da precisão baseado na classificação correta e incorreta dos dados. E a mesma representa duas ou múltiplas classes de problemas. Então, na tabela 5 é ilustrado um exemplo de uma matriz de confusão, relacionando uma determinada classe positiva e negativa com uma previsão positiva e negativa. Então, para avaliar essa matriz de confusão, são utilizados alguns apontadores, como apresentados no slide. Então, os principais pontuadores são a acurácia, que avalia o desempenho do modelo, e o F1 score, né, que avalia a precisão e a revocação dos dados. É a relação, né, entre a precisão e a revocação dos dados. Bom, então aqui a tabela 6, então, ilustra a matriz de confusão, né, a matriz de confusão e os pontuadores para o respectivo modelo preditivo, né. Então, essa matriz de confusão ela foi construída a partir das amostras de teste, sendo os dados de treino, então, utilizados para a composição do modelo preditivo. Então, o modelo apresentou uma acurácia nos dados de teste de 74%, enquanto que a acurácia para os dados de treino foi de 100%. Então, a diagonal principal dessa matriz ela indica quantas amostras foram classificadas corretamente, né? Então, por exemplo, o grupo perfil 1, então, ele contém 30 dados de teste, e foram classificadas pelo modelo preditivo no perfil 1, 29. Então, ou seja, 29 amostras foram classificadas corretamente. Consequentemente, o grupo 1 vai apresentar os maiores pontuadores de precisão em F1 score. Já o perfil 3 é o perfil que contém o menor número de amostras, né? E apenas 6 foram classificadas no perfil 3. Então, consequentemente, ele irá apresentar os piores pontuadores, de precisão em F1 score. Então, partindo então para a seção de estudos de caso e resultados, né? Essa metodologia ela foi aplicada em 7 unidades consumidoras irrigantes localizadas no município de Uruguaiana. Esses consumidores rurais eles foram selecionados de acordo com o conhecimento das áreas de plantio associadas, seja de maneira total ou parcial. E o principal objetivo dessa sessão, então, é apresentar os diferentes cenários e respostas possíveis dos indicadores propostos para o modelo preditivo nas unidades consumidoras irrigantes selecionadas. Então, cada unidade consumidora representará um estudo de caso. Então, a tabela 7, então, a caráter de revisão indica apresenta os modelos propostos para o modelo preditivo, né? Então, serão, como já mencionado anteriormente, serão avaliados 2 indicadores, de classe de perfil de consumo, onde é realizada a comparação entre os dados de 2019 e 2020. Então, no caso de não ocorrer a alteração de classe ou por uma mudança de classe para uma classe superior, esse consumidor é classificado como regular. E, no caso de uma mudança de classe para uma classe inferior, esse consumidor será classificado como suspeito de práticas de perdas não técnicas. Já para o indicador da estimativa do consumo mensal, né, utilizando dados de 2020, se o consumo real praticado for maior ou igual a 60% do consumo estimado, esse indicador apontará como esse consumidor como regular. Já se o consumo real for inferior a 60% estimado, esse consumidor será classificado como suspeito de prática de perdas não técnicas. Bom, na tabela 8, então, são apresentadas então, as classes de perfil de consumo atribuída, né? A cada unidade consumidora irrigante, essas classes foram definidas durante a etapa de agrupamento de dados. Já na tabela 9, então, são apresentados os registros mensais do consumo de energia elétrica para 7 unidades consumidoras irrigantes selecionadas. Então, esses consumidores eles são pertencentes ao grupo A, né, com tensão de fornecimento igual ou superior a 2,3 kV, e esses dados, então, dessa tabela são referentes ao ano de 2020. Então, nota-se, então, que nos meses de janeiro, fevereiro, novembro e dezembro são os meses que, na maioria das situações, são os meses que apresentam os maiores consumos de energia elétrica, como já mencionado anteriormente, devido à atividade de irrigação intensa, né, apresentada nesse período. Os altos consumos atribuídos aos meses de março e abril, né, podem estar relacionados a uma atividade de irrigação tardia na lavoura. Já algum consumo expressivo, né, atribuído a algum outro mês, isso pode estar relacionado a algum outro tipo de atividade agropecuária realizada na indústria, realizado na instalação. Seguindo com os dados característicos das unidades consumidoras irrigantes, né, a tabela 10 apresenta, então, os dados do sistema de irrigação para cada unidade consumidora associada, né. Esses dados, então, foram apresentados lá no estágio da metodologia, né, no estágio da estimativa de consumo, né. Então, para 7 unidades consumidoras irrigantes, para os seus sistemas de irrigação, serão atribuídos, então, uma altura manométrica de 10 metros, uma vazão unitária de 1,5 litros por segundo por hectare e um rendimento global de 65%. Já a tabela 11 apresenta os dados da área de plantio para cada unidade consumidora irrigante associada. Esses dados, então, são referentes à safra 2020-21. E, então, para os meses de janeiro e fevereiro de 2020, né, serão atribuídas essas áreas de plantio, as áreas de plantio da mesma safra, né?
devido à ausência de referência de dados que não foi encontradas da safra anterior à safra 2019-2020. Então, partindo para a estimativa mensal de consumo de energia elétrica, a mesma será aplicada nos meses de janeiro, fevereiro, novembro e dezembro. Serão estimados, então, os consumos nesses meses, devido a esses apresentarem os consumos mais expressivos, né? Devido a, novamente, como mencionado anteriormente, pela atividade de irrigação intensa na lavoura. Então, será considerado um percentual de 100%, né, do consumo de energia elétrica previsto para os referidos meses. Para os demais meses, não serão atribuídos registros de energia faturada. Então, a figura 13, então, apresenta uma curva característica da estimativa anual de consumo, né? Ou seja, o valor lógico 1 representa os meses onde serão atribuídos a estimativa de consumo. Já o valor lógico 0 representa os meses em que não serão atribuídos registros, né, não serão atribuídos registros de estimativa de energia faturada. Bom, então a tabela 12, então, apresenta a potência ativa, né, e o consumo de energia estimado de cada unidade consumidora irrigante, né. Então, essa potência ativa estimada foi calculada com base na fórmula, né, apresentada no capítulo de metodologia, né, a partir daquelas variáveis que envolvem o sistema de irrigação. Então, essa, por sua vez, relacionada com o tempo de funcionamento dos sistemas de irrigação, né, atribuídos 450 horas por mês, então será estimado o consumo total de energia elétrica da unidade consumidora irrigante. Então, partindo para os resultados, então para cada estudo de caso serão apresentados, então, o relatório final, né, de cada indicador no software Spider e também as curvas de consumos mensais reais estimados durante o ano de 2020. Então, e aí, além disso, um relatório final, né, que será apresentado no próximo slide. Então, para o indicador de perfil de consumo, o indicador 1, né, o indicador de perfil de consumo para a unidade consumidora 1, então nota-se, então, que a classe prevista, né, foi equivalente à classe original. Então, como não houve alteração da classe de perfil de consumo, esse indicador é estabelecido como regular pelo modelo preditivo. Já para a estimativa do consumo, então, nota-se que para os meses de janeiro, fevereiro, novembro e dezembro, né, o consumo real ficou dentro dos limites estimados, ou seja, o consumo real praticado na unidade consumidora ele foi superior a um limite mínimo estabelecido. Então, dessa forma, ele é estabelecido como indicador regular. Então, aqui um resumo geral, então, dos indicadores avaliados para a unidade consumidora 1, né? Então, enquanto que a classe original definida pela etapa de agrupamento foi a classe 3, a classe prevista, né, definida pela etapa de predição também foi a classe 3. Então, como não houve alteração de classe e perfil de consumo, esse indicador é estabelecido como regular. Já para o indicador estimativo de consumo, então, né, para essa unidade consumidora, note-se, então, que para os 4 meses avaliados, em ambas as situações, o consumo real foi superior ao limite mínimo estabelecido. Dessa forma, esse indicador é estabelecido como regular. Então, essa unidade consumidora, como apresentou regularidade em ambos os indicadores, ela é classificada como regular pelo modelo preditivo. Bom, já para a unidade consumidora 2, então, houve uma divergência, né, nas classes de perfil de consumo. No entanto, essa divergência, né, implicou que a classe prevista ela é superior à classe original. Então, como houve alteração da classe de perfil de consumo para uma classe superior, esse indicador é estabelecido como regular pelo modelo preditivo. Já para a estimativa do consumo, então, nota-se, então, pela figura 19 na figura 18, que os consumos nos meses de janeiro, fevereiro, novembro e dezembro, o mesmo permaneceu dentro dos limites estimados. Então, dessa forma, é estabelecido como regular pelo modelo preditivo. Então, aqui na tabela 14 é apresentado um resumo geral, né, dos indicadores avaliados. Então, sendo o indicador da classe de perfil de consumo, né, a classe original definida pela etapa de agrupamento foi a classe 2, enquanto que a classe prevista pela etapa de predição foi a classe 4. Então, dessa forma, como houve alteração no perfil de consumo, mas, no entanto, houve alteração para uma classe superior, esse indicador é estabelecido como regular. Já o indicador de estimativa de consumo não apresentou irregularidade em ambos os meses avaliados. Então, dessa forma, como houve regularidade em ambos os indicadores, a unidade consumidora 2 é classificada como regular pelo modelo preditivo. Já para a unidade consumidora 3, então, nota-se que para o indicador de perfil de consumo, né, a classe prevista e a classe original foram equivalentes. Então, dessa forma, como não houve alteração de classe de perfil de consumo, o mesmo é estabelecido como regular pelo modelo preditivo. Já para o indicador de estimativa de consumo, então, nota-se que para os meses de janeiro, fevereiro, novembro e dezembro, o consumo real praticado pela unidade consumidora foi inferior ao limite mínimo estabelecido. Dessa forma, o indicador aponta como uma possível ocorrência de perdas não técnicas. Então, aqui um resumo geral, então, na tabela 15 para a unidade consumidora 13, então, o indicador da classe de perfil de consumo, enquanto
Note-se, então, que as classes originais e previstas em ambas avaliações foi a classe 1. Então, esse indicador é estabelecido como regular. No entanto, né, no indicador de estimativa do consumo de energia elétrica, então, note-se que para os 4 meses avaliados, em ambas as situações, o consumo real foi inferior ao limite mínimo estabelecido, sendo apontado como uma possibilidade de ocorrência de perdas não técnicas para esse indicador. Então, como houve irregularidade, né, para essa unidade consumidora, como apresentou irregularidade no indicador estimativo do consumo, a mesma é classificada pelo modelo preditivo como uma possível situação de práticas de perdas não técnicas. Já a unidade consumidora 4, para o indicador de perfil de consumo, então, nota-se, então, que a classe prevista ela foi inferior à classe original. Dessa forma, então, como houve alteração da classe de perfil de consumo para uma classe inferior, o indicador aponta como uma possível ocorrência de perdas não técnicas. Já para a estimativa do consumo, né, para essa unidade consumidora, nota-se, então, que pela figura 25 e pela figura 24, que os meses de janeiro, fevereiro, novembro e dezembro, o consumo de energia elétrica dos referidos meses ficaram dentro dos limites estimados, né? Ou seja, foram superiores aos limites mínimos estabelecidos. Dessa forma, então, apontando como regular esse indicador é apontado como regular pelo modelo preditivo. Então, a tabela 16 apresenta um resumo geral, né, dos indicadores para essa unidade consumidora. Então, enquanto que a classe original definida pela etapa de agrupamento foi a classe 3, a classe prevista, né, pela etapa de predição foi a classe 2. Dessa forma, então, o indicador aponta para uma situação de possíveis ocorrências de perdas não técnicas. Já para o indicador de estimativa de consumo de energia elétrica, né, conforme os resultados apresentados, não foram apresentadas irregularidades para ambos os meses avaliados, sendo estabelecido, então, como um indicador regular. Dessa forma, então, como mesmo apresentou irregularidade no indicador de classe e perfil de consumo, a unidade consumidora 4 é classificada pelo modelo preditivo como uma possível situação de perdas não técnicas. Já a unidade consumidora 5, então, para o perfil de consumo, houve uma divergência entre a classe prevista e original. No entanto, a classe prevista foi superior à classe original, né? Então, dessa forma, como houve alteração da classe de perfil de consumo, né, mas para uma classe superior, esse indicador é estabelecido como regular. Já para a estimativa do consumo, então, nota-se que para o mês de novembro, né, o consumo real praticado nessa unidade consumidora foi inferior ao limite mínimo estabelecido. Dessa forma, então, esse indicador aponta como uma possível ocorrência de perdas não técnicas para o respectivo indicador. Então, para aqui na tabela 17, então, com um resumo geral dos indicadores avaliados para a unidade consumidora 5, né? Então, para o indicador da classe e perfil de consumo, enquanto que a classe original definida pela etapa de agrupamento foi a classe 2, a classe prevista, então, pela etapa de predição foi a classe 3. Dessa forma, esse indicador é estabelecido como regular. Já para o indicador de estimativa de consumo, então, houve irregularidade no mês de novembro, né? Sendo mesmo, então, inferior ao limite mínimo. O consumo real praticado nessa unidade consumidora foi inferior ao limite mínimo estabelecido. Então, apontando como uma situação de possíveis ocorrências de perdas não técnicas. Então, dessa forma, como houve irregularidade no indicador de estimativa do consumo, a unidade consumidora 5 ela é classificada pelo modelo preditivo como uma possível situação de perdas não técnicas. Então, já para a unidade consumidora 6, então, na penúltimo estudo de caso, então, para o indicador do perfil de consumo, então, a classe prevista, então, foi inferior à classe original. Então, dessa forma, como houve uma alteração de classe para uma classe inferior, então, o indicador aponta como uma possível situação de ocorrência de perdas não técnicas. Já para o indicador de estimativa de consumo, então, nota-se, então, pela figura 31 e pela figura 30, que os consumos nos meses de janeiro, fevereiro e novembro foram inferiores ao limite mínimo estabelecido. Dessa forma, então, esse indicador aponta como uma possível ocorrência de perdas não técnicas para essa unidade consumidora irrigante avaliada. Então, aqui a tabela 18 apresenta um resumo geral dos indicadores avaliados, né? Então, enquanto que o indicador da classe e perfil de consumo para essa unidade consumidora 6, a classe original definida pela etapa de agrupamento foi a classe 2, enquanto que a classe prevista, então, pela etapa de predição foi a classe 1. Dessa forma, como houve alteração para uma classe inferior, esse indicador aponta como uma possibilidade de ocorrência de perdas não técnicas. Já para o indicador de estimativa do consumo, então, como foi possível perceber, então, para os meses de janeiro, fevereiro e novembro, os consumos reais praticados nessa unidade consumidora foram inferiores ao limite mínimo estabelecido. Então, dessa forma, então, o indicador aponta como uma possibilidade de ocorrência de perdas não técnicas para essa unidade consumidora. Então, essa unidade consumidora, como apresentou irregularidades em ambos os indicadores, ela é classificada pelo modelo preditivo como uma possível situação de perdas não técnicas. Então, partindo para a unidade consumidora 7, né, o último estudo de caso avaliado, novamente, então, houve, para o indicador de perfil do consumo,
houve uma alteração de classe de perfil de consumo sendo a classe prevista inferior à classe original. Então, dessa forma, então, como a alteração da classe de perfil de consumo lá foi inferior, né, à classe definida pela etapa de agrupamento, o modelo ele aponta como uma possível ocorrência de perdas não técnicas. Já o indicador de estimativa do consumo, então, ele aponta que para os 4 meses avaliados, em ambas as situações, o consumo real praticado nessa unidade consumidora foi inferior aos limites mínimos estabelecidos. Então, dessa forma, ele aponta como uma possível ocorrência de perdas não técnicas. Então, aqui um resumo geral, então, dos indicadores avaliados para a unidade consumidora 7, né? Então, quanto à classe de original definida, a classe original definida pela etapa de agrupamento de dados foi a classe 2, a classe prevista, então, pela etapa de predição foi a classe 1. Como houve alteração para uma classe de perfil de consumo inferior, esse indicador apontou para uma possibilidade de ocorrência de perdas não técnicas. Já para o indicador da estimativa do consumo de energia elétrica, né? Para os 4 meses avaliados, em ambas as situações, o consumo real foi inferior ao limite mínimo estabelecido. Então, sendo apontado como uma possibilidade de ocorrência de perdas não técnicas para esse indicador. Então, como essa unidade consumidora, como apresentou irregularidades em ambas as situações avaliadas, ela é classificada pelo modelo preditivo como uma possível situação de perdas não técnicas. Bom, então, partindo para a conclusão da apresentação, então, esse trabalho, então, teve por objetivo desenvolver uma metodologia para identificar possíveis ocorrências de perdas não técnicas em unidades consumidoras rurais, utilizando os métodos de inteligência artificial para agrupamento e classificação de dados. Então, o método Caminhos ele foi empregado para a etapa de agrupamento, enquanto que o método de Random Forest foi adotado para a etapa de predição. Bom, o cálculo do consumo de energia elétrica, né, das unidades consumidoras rurais, ele foi realizado a partir de dados previamente pesquisados na literatura. Bom, o modelo preditivo proposto, então, ele apresentou uma acurácia de 74% na classificação dos dados de teste e 100% para as amostras de treino. Além disso, então, foram propostos indicadores, né, para averiguar possíveis ocorrências de perdas não técnicas. Indicadores a partir da classe de perfil de consumo da unidade consumidora e também pela estimativa de consumo mensal de energia elétrica dessa mesma unidade consumidora. Bom, os resultados do estudo de caso, em certa forma, mostraram satisfatórios, né, sendo apresentadas diferentes situações para unidades consumidoras irrigantes avaliadas. Então, dessa forma, então, houve o registro de unidades consumidoras regulares, que foi o caso da unidade consumidora 1 e 2, e registro de possíveis ocorrências de perdas não técnicas a partir de divergência em pelo menos um dos indicadores propostos pelo modelo preditivo, né? Foi o caso da unidade consumidora 3, até a unidade consumidora 7. Então, das 7 unidades consumidoras avaliadas, 2 apresentaram irregularidade e 5 apresentaram irregularidades, né, e foram apontadas como suspeitas de possíveis práticas de perdas não técnicas pelo modelo preditivo, pelo menos um dos indicadores. Bom, as estimativas mensais de consumo de energia elétrica realizadas através das características do sistema de irrigação e das áreas de plantio associadas foram satisfatórias, né, ou permaneceram-se dentro de um limite, dentro de um padrão aceitável na maioria dos casos. E, por fim, então, a metodologia proposta, né, nesse estudo, ela pode auxiliar equipes de inspeção no processo de identificação de possíveis ocorrências de perdas não técnicas nos alimentadores rurais. No entanto, a mesma necessita de alguns aprimoramentos em alguns aspectos, né? Bom, então aqui são apresentadas algumas sugestões para trabalhos futuros, né? São elas: aprimoramentos no processo de classificação de dados, teste de equilíbrio entre os números de unidades consumidoras irrigantes nas classes de perfil de consumo, delimitações do processo de agrupamento de dados. Então, a aplicação do presente estudo em um período com mais de 5 anos de histórico de consumo de energia elétrica, né? Considerar o impacto das variáveis meteorológicas, seja chuva, vento, né, umidade relativa do ar, o consumo mensal de energia elétrica dos sistemas de irrigação. Ampliar o conjunto de variáveis de entrada, né, para a etapa de estimativa do consumo de energia elétrica. Então, considerar, então, o fator balanço hídrico, o consumo de água da cultura. Expandir esses testes de validação para outras regiões produtoras de arroz irrigado aqui do estado. E, por fim, então, a aplicação de técnicas de inteligência artificial para aprimorar, né, o cálculo da estimativa do consumo de energia elétrica das unidades consumidoras irrigantes. Bom, então, aqui algumas referências, né, utilizadas nessa apresentação. Eu já agradeço a atenção, da minha parte é isso. Muito obrigado. Obrigado, Henrique, pela apresentação. Acho que deu bem exato 50 minutos, né? Porque a gente começou uns 2 minutinhos ali, 9h02, isso. Finalizou em 9h52, aí bem cronometrado, né? Acho que também foi bem tranquila a apresentação. É só comentar também, sim, só para contextualizar um pouquinho, antes de passar para o primeiro membro da comissão.
que esse projeto do Henrique, então, essa dissertação do Henrique, ele faz parte de um projeto de PD que nós temos também, né, com a empresa PFL Energia, e daí, em específico, assim, a gente tem alguns alunos atuando em algumas frentes, né, então a gente tem alguns alunos atuando mais na parte de processamento de imagens, outros estão trabalhando um pouco mais na parte de estação meteorológica, e esse trabalho específico do Henrique foi muito importante para fazer todo esse mapeamento, toda essa análise, né, dos sistemas de irrigação da parte do arroz e já fazendo estimativas de consumo com todos os equacionamentos. Então, digamos, só para contextualizar, digamos que a parte do Henrique nesse projeto, né, então ficou vinculado a isso, e claro, dependendo do projeto, tem toda essa parte acadêmica, né, que ele trabalhou aí durante o seu mestrado. Então, como de praxe, a gente vai passar para o meio mais distante, né? Agradeço novamente, né, o aceite do professor Lúcio, professora Cristiane, que com certeza vão contribuir. Então, passo de imediato aí para a palavra para o professor Lúcio e muito obrigado de novo aí, professor. Certo, então. Então, primeiro, gostaria também de agradecer pelo convite, Daniel e Henrique, né? Então, é muito interessante ver um trabalho desses, né? Então, agora, só para te acalmar e dar uma respirada. Claro, sim. Então, assim, Henrique, parabenizar pelo trabalho, começar. Obrigado, professor. Porque eu vi muitos pontos positivos no trabalho, muito empenho ali. Tua apresentação, então, ela também fosse uma apresentação muito fluida, né? Então, alguns pontos que eu tinha dúvidas que eu anotei aqui para te perguntar, tu já me respondesse durante o trabalho, então esses eu já retirei dos questionamentos para não ficar tão longo, né? Eu pedi desculpa pro pessoal ficar de máscara, eu estou aqui na universidade, tá? Então, se não me escutarem bem, me avisem. Tranquilo, professor. Então, assim, começando. Teu texto, eu achei um texto, apesar de ser bastante longo, um texto bom de ler. Né? Tem alguns detalhezinhos, concordâncias, vírgulas, que sempre passa, né? Então, depois eu vou mandar, eu encaminho para ti, para o professor Daniel, para vocês discutirem esses pequenos ajustes. Né? Deixa eu passar para as minhas anotações. Antes disso, tá? Eu queria te agradecer porque consegui aprender muita coisa sobre produção de arroz, né? Apesar de conhecer, eu não imaginava tantos detalhes assim, né? Então, essa parte da revisão foi muito interessante, né? Para a gente conseguir abrir um pouquinho nossos horizontes. Tá? Então, vamos aos pontos que eu gostaria de comentar contigo, né? Alguns são sugestões, outros são dúvidas mesmo. Né? Sim, professor, só vou abrir a dissertação aqui, tá? Por favor. Na janela e vou acompanhando, tá? Tranquilo. Tá. Então, vamos lá. Tá. Acho que o primeiro ponto, tá? Eu gostei que tu trouxe para a apresentação justamente uma coisa que eu sugeri para ti. No teu resumo, é interessante ter dados quantitativos, tá? Então, eu acho que traz aquilo que tu colocaste na conclusão da tua apresentação para o teu resumo, tá? Algum dado quantitativo, para quem buscar teu trabalho, ver que realmente tem um dado quantitativo, que isso sugere uma assertividade, uma precisão do trabalho, né? Então, eu acho que, eu pelo menos acho que é sempre importante, tá? Isso é uma sugestão. Aí uma outra coisa que tu usaste no texto, foram várias vezes, eu destaquei algumas, né? São palavras que, tipo assim, palavras fortes, tá? Principalmente no teu estado da arte, talvez tenha vindo dos trabalhos estudados, tá? Mas tipo assim, uma metodologia inovadora, tá? Uma nova proposta, tá? A gente tem que tomar cuidado com isso porque as coisas passam, né? Então, talvez uma metodologia, ela fica atual para muito tempo, né? Então, por exemplo, tu fizeste isso com uma metodologia nova no trabalho de 2016. Sim. Talvez ela não seja mais tão nova assim. Claro, então, sim. Só para deixar bem redondinho o teu trabalho. Aí um outro ponto, assim, que eu vou te explicar aqui, depois tu discute com o professor Daniel se é adequado ou não. Né? Tu colocaste no teu trabalho ali
os teus objetivos, tá? O objetivo geral, acho que ficou bem claro, tá? Nos teus objetivos específicos, tá? A primeira vez que eles aparecem ali, eles, eu entendi eles como etapas do teu trabalho, tá? Sim. E aí, se tu fores mais adiante, tu tens um capítulo, uma seção 1.4, tá? Que são contribuições do trabalho. Tá? Eu entendi a tua proposta do texto, tá? Mas para mim ficaria mais interessante se tu juntasse essas contribuições com os teus objetivos específicos. Tá? Por que eu digo isso? Eu entendo, né, que os objetivos específicos eles são pequenas contribuições que tu vai deixar ao longo do trabalho para te conseguir chegar no teu objetivo principal, no teu objetivo geral. Né? Então, parece que, pelo menos eu, em pleno, assim, parece que ficou redundante os objetivos. Né? Os objetivos eu sugeri que tu escrevesse ele justamente como está aqui nas contribuições do trabalho. Tá? E aí tu apresentou logo abaixo a seção contribuições do trabalho. Não sei, talvez discute com o professor Daniel, pelo entendimento de vocês, né, se não seria interessante juntar numa única coisa. Tá? Por que eu falo isso? Porque esses teus objetivos e essas tuas contribuições que tu colocaste aqui, tu responde lá na tua metodologia como tu chegou nelas, né, e tu apresenta depois na análise de resultados, os resultados que elas trouxeram no teu trabalho. Tá? Então, só questão para estrutural, nada para desmerecer teu trabalho. Não, claro, tá? certo. Que mais aqui que eu vi que é importante a gente... Tá. Aí uma dúvida. Eu gostei, então, tua revisão acho que tá adequada, ela é uma revisão bastante aprofundada em alguns pontos, tá? Então, mas está adequada para o seu trabalho. Aí uma coisa que me surgiu, uma dúvida que me surgiu, e aí tu não me respondeste ainda na apresentação, tá? Que eu sugeri aqui que talvez tu colocasse uma frase para deixar bem claro, né? Sim. Tanto lá na tua delimitação do trabalho, quanto em vários trechos do texto, principalmente na tua metodologia, tu fala em imprecisões. Tá. E a gente sabe que essas imprecisões existem. Quando eu vou trabalhar com análise de dados, né, eu muitas vezes tenho dados incompletos, tenho dados de errôneos, né, e isso gera essas imprecisões. Sim. Tá? Então, aqui tu mencionaste que existem imprecisões, como, por exemplo, a altura do levante, o tipo do solo, tipo de irrigação utilizado. Tu optaste por uma, tá, isso ficou claro, mas... então, essas imprecisões, seria interessante que tu destacasse como tu tratou elas. Eu vi que tu estipulou ali, o levante médio é esse. Sim. E eu vou assumir que isso é verdade para todos os meus casos. Claro. Tá? Então, só talvez deixar um pouquinho mais claro. O levante aqui no estado é de tal a tal, mas eu vou assumir o levante médio para o meu modelo. Sim. Isso permite que eu consiga estimar tantos por cento dos meus casos, né, fica dentro de uma taxa aceitável. Tá? Então, esse acho que é importante a gente dizer como foi tratada essas imprecisões. Claro. Aí, eu estou mesclando dúvidas técnicas com organização, tá? Não sei se te importa, senão... Não, tranquilo, professor, tá. Tranquilo. Uma coisa que eu observei, assim, e eu até sugiro para os meus alunos também, para melhorar um pouquinho, apesar do teu texto estar muito bom, tá? Algumas vezes ele está bastante compartimentado. Tá? Então, tu tem um tópico falando sobre um assunto, aí tu fecha ele e já começa com outro assunto que muitas vezes não parece ter uma ligação direta. Tá? Eu sugiro sempre que a gente termine aquele tópico com uma pequena frase de fechamento, talvez destacando para que isso vai ser útil lá na minha metodologia, já para fazer com que o leitor siga uma mesma linha de raciocínio que tu está usando e, se possível, fazer um link com o próximo assunto. Tá? Aí tu consegue criar uma linha de pensamento idêntica à tua na hora que tu desenvolveu o trabalho.
Tá? Então, detalhezinhos organizacionais, tá? Só para realmente melhorar o trabalho que está muito bom. Tá bem, professor. Tá. Tá, são detalhes textuais que eu vou te passar, então eu estou passando aqui. Aí, um elogio que eu fiz aqui no texto, né, o tratamento regulatório das perdas não técnicas do Brasil, tá? Gostei muito da forma como tu abordaste, 233 ali, tá? Então, sim. Foi bem... Infelizmente, não tive como apresentar toda essa parte, porque senão não ia dar o tempo, né? Com certeza, a gente sabe que na hora de apresentar, a gente precisa sintetizar o que realmente é importante no nosso trabalho. Mas não desmerece nada. Tá bem, professor. Bom, aí então, fechamos a parte da revisão, chegamos na metodologia. Tá? Tua metodologia ficou bastante clara. Tá? Gostei que tu começaste ali com um fluxograma. Isso te dá uma visão mais macro do teu trabalho. Mesmo quem não entenda muito do assunto consegue observar de uma forma mais alto nível do que está falando. Né? A minha única sugestão ali é que tu... no teu fluxograma, tá? O teu fluxograma está correto, a parte que está ali, né? Faltou a gente indicar o início e o fim do processo. Tá? Então, eu botei aqui até o link para te usar as representações gráficas corretas de início e fim do processo, tá? Para deixar bem alinhadinho, porque o teu trabalho, apesar de ser da área de engenharia elétrica, mitigação de perdas não técnicas, né? Ele vai servir como referência não só para essa área, mas também para quem for estudar a parte de análise de dados, para qualquer outro contexto. Então, a gente tem que estar com essas representações, essas coisas bem alinhadas. Tá? Que mais? Tá. Tá. Então, aí tu começa a falar das ferramentas que tu utilizaste, da linguagem Python, que é uma linguagem excelente para fazer análise de dados, né, que é a proposta principal do teu trabalho, fazer essa mitigação usando análise de dados. Né. A minha única sugestão nesse ponto aqui, também ficou bastante claro, né, é que tu trata... Tá, já vou te explicar por quê. Tu trata o Spider, que é um software, não deixa de ser um software, tá? Tu fala nele em software, mas tu explicou que ele é um ambiente integrado de desenvolvimento, um IDE, e depois tu tratou ele como software. Tá? Sim. Isso, num primeiro momento, tá? Numa leitura mais rápida, assim, talvez gere confusão. Tá? Eu sugeri aqui que tu tratasse o Spider como uma ferramenta de desenvolvimento, uma IDE, tu pode usar esse termo ali, tu trouxeste, né? E não como software, porque software refere ao que tu desenvolveu. Os teus algoritmos implementados são o software, teus modelos. Tá? Então, pode ficar confuso, tá? Mas só sugestão para melhorar a leitura mesmo. Tá? Não está errado. Tá? Bom, aí então chegamos aqui. Uma outra dúvida que eu tinha, e tu respondeu aqui, a questão de o histórico. Por que tu usaste só 2 anos? Né? Eu entendi agora que foi a limitação do tempo de dados disponíveis que tu tinha. Estou correto? Isso. Tá. Então, e até a ideia para projetos futuros, então, é expandir também para um intervalo maior, né? Fazer uma análise com dados... Isso. Tá. Sim, eu gostei dessa parte de trabalhos futuros, né? Só menciona, então, para dizer que não foi a tua escolha trabalhar só com 2 anos. Foi uma limitação da amostral dos dados que tu tinha. E aí tu desenvolveu o trabalho em cima disso. Tá? Então, Aí, então, tu começaste a mostrar mais especificamente, a biometodologia, mais especificamente, né? E aí, tu começa a falar, deixa eu só aqui, agora eu me perdi aqui nas minhas anotações. Tá, perfeito. Na verdade, assim, a minha dúvida aqui foi, depois tu respondeu aqui, o porquê tu escolheste essa porcentagem de 80% para treino e só 20% para teste, né?
Agora aqui ficou bem mais claro que foi pela questão de tentar aumentar o número de unidades consumidoras classificadas em cada um dos treinos, tá? Então isso aqui já tranquilo. Aí uma curiosidade, já acredito que seja uma limitação, né, a questão dos dados. Tu não tinhas o histórico de inspeções de unidades consumidoras? Não. Tá. O único conjunto de dados que eu tinha era só o conjunto de dados de consumo. Era o conjunto de dados de consumo, tá, perfeito. Tá. Então isso aqui acho que seria vou deixar aqui para te colocar em trabalhos futuros, né? Porque apesar da matriz de confusão ser uma técnica interessante para validar o teu modelo, né, tu conseguiria validar com uma certeza maior ainda se tu pegasse, por exemplo, um período de tempo maior, com dados do histórico de inspeções e resultados, né? E fizesse essa classificação num período anterior para checar no período posterior que tu tenha, né? Então, eu acho que isso é talvez, se vocês conversarem com o concessionário, isso seria uma coisa interessante para solicitar para eles, para validar ou para refinar ainda mais o teu modelo. Já estou chegando no fim. Fica bem tranquilo aí quanto ao tempo aí, Lúcio. Tá bom. Aí, então, assim, alguns detalhezinhos de formatação aqui, que não vem ao caso, depois te passo. É mais... aí surgiu na apresentação também a mesma dúvida, tá? Se tu for lá no slide 8 e 9, depois, tá? Não precisa ser agora. Tá bem. E aqui também, né? Eu entendi que tu classificaste em 4 classes, tá? Eu entendi, lá no slide 8 e 9, eu vi que tu usaste desculpa, não 8 e 9, no slide 36, desculpa. Tu usaste lá uma porcentagem de 60% de tolerância, né? Sim. Mas eu não entendi como tu chegaste nisso, tá? O porquê tu usaste 4 classes? Tá? O porquê tu botou que o limiar seria uma variação de 60% do valor estimado? Tá? Isso foi empírico ou... Foi uma escolha pessoal mesmo, atribuindo que seria um consumo um pouquinho a mais de 50%, né? Então, botar uma faixa de 60%, né? Sim, foi um valor... Então, tu não chegaste a testar com outros limiares ou com mais classes, menos classes? Não. Foi trabalhada com as 4 classes, né? As 4 classes geradas, né? Na etapa de agrupamento, e aí foi atribuído, então, um percentual, né, de tolerância de 60%, né? Seria um percentual, uma escolha pessoal, né? Um pouquinho acima do limite mínimo da estimativa do consumo, né? Perfeito. Considerando que vai ter erros, né? Precisões nas áreas, né? Com certeza. Sim. Né? Por que eu pergunto isso? Tá? Pensando lá no refinamento do teu modelo para ter uma maior assertividade, né, dos teus modelos, né? Por exemplo, se tu trabalhar com as tuas 4 classes, tá? Classificação nas 4 classes, tu pode muito bem lá no teu Random Forest, né, estimar limites diferentes para cada uma dessas classes, tá? O que provavelmente vai te dar uma assertividade maior, né? Então, isso acho que seria válido para te pensar num trabalho futuro, né? Então, justamente, justificar o porquê isso, tu justificou aqui, né? No texto ali eu pedi para te colocar, então, isso, né? E só para te mostrar que tu tem esse caminho ainda para seguir, né? Talvez o diferenciar os teus modelos de previsão de consumo, né, baseado na classificação inicial deles. Que mais? Texto. Tá, aí vem uma pergunta assim que é bem curiosidade mesmo. Por que Random Forest? Tu justificou ali no texto, porque era fácil de implementar, mas não me convenceu. Tá? Por que tu não KNN da vida, alguma outra coisa?
Durante o período do projeto, a gente chegou a trabalhar com outros métodos, né? Como a gente trabalha em grupos, né? Então, nesse grupo, no etapa, a gente chegou a trabalhar com KNN também, com outro, agora me fugiu o nome, com outro método que é derivado do Random Forest, né? Decision Tree, né? Isso, mas aí, no fim foi seguido trabalhando com esse, e aí, para a dissertação, eu fiquei com medo de eu começar a me envolver com outro método e não dar o tempo de realizar, de conseguir chegar nos resultados a tempo hábil, né? Então, dessa forma, por isso que foi, claro, além daquela justificativa que eu dei ali, ele se ter uma fácil implementação com um conjunto com outro método e tudo, né? Ter um rápido treinamento. Mas a gente também chegou a trabalhar, até teve alguns artigos, a gente publicou até alguns artigos em relação ao KNN também, o Decision Tree. Eu confesso que eu não fui atrás dos teus artigos, tá? Eu vou fazer isso depois. Tá, tranquilo. Mas tranquilo, tá? Então, teve uma experimentação de outros métodos. Teve uma experimentação. Então, porque a complexidade de implementar um Random Forest e um KNN é praticamente a mesma. Né? O KNN só usa mais memória. Aí, só para não ter dúvida, tá? O Decision Tree não deriva do Random Forest. É o Random Forest que deriva do Decision Tree, tá? O Random Forest é composto por vários Decision Trees. Isso me expressei, mas tranquilo, não tem problema. Bom, deixa eu ver aqui. Bom, então, as minhas maiores dúvidas tu já respondeste, tá? Então, eu deixei marcado aí como sugestão para te colocar, discute com o professor Daniel depois para colocar isso no texto, talvez se vocês acharem importante. Certo. Né? O que mais aqui? Tá. Então, assim, da tua análise de resultados, eu não tenho, assim, o que discordar. Ela foi feita dentro daquilo que a tua metodologia previu. Né? Então, tu comprovaste com a tua análise de resultados que a metodologia é uma metodologia válida, que ela tem aquela assertividade que tu mensuraste lá no início. Né? Os teus estudos de casos, todos eles estão adequados a isso, tu conseguiu chegar no resultado esperado. Eu gostei da forma como tu organizou eles, tá? Para mim ficou muito, muito bem. Né? Aí, então, tuas conclusões, eu acho que na tua apresentação tu trouxeste ali mais valores, mais questões quantitativas, tá? Talvez colocar isso aqui também aqui na tua conclusão, tá? Eu senti um pouquinho de falta nisso, apesar de ter um índice ali, né? Mas tá dentro da tua análise, fechou a tua análise de resultados, tá? Tá adequada, né? Teus trabalhos futuros, então, algumas sugestões novas ali que a gente discutiu ao longo da conversa aqui, seria interessante para direcionar o teu trabalho e, principalmente, Henrique, para mostrar que o teu trabalho é um trabalho que tem continuidade, tá? Tu pode dar prosseguimento nele, né? Aqui eu botei só, talvez, não é obrigatório, mas tem uma referência de 1997, tá? Então, talvez dá uma olhadinha se não tem alguma coisa mais atual. Tá? Não é um assunto que eu não tenho aqui o livro específico, mas é um assunto que é bastante estático, mas talvez seja interessante, como é uma dissertação do mestrado, talvez usar uma referência um pouco mais atual. Talvez. Tá? Mas não é um definitivo. Aí, então, da questão da dissertação, do volume, da apresentação, eu estou satisfeito com o teu trabalho, tá? Só te dar os parabéns mesmo. Né? Aí fica uma última sugestão, assim, tá? Aí, mas é bem sugestão mesmo. Tu colocaste ali nos teus... Tu chamaste de apêndices, tá? Correto, isso. Né? Tu colocaste teus códigos. Sim. Né? Tu acha que eles serão úteis dessa forma que tu colocou ali? Para alguém que quiser continuar teu trabalho, para alguém... De certa forma, sim, né? Eu acho que... Tá, então, por que eu perguntei isso? Tá? Eles são muito úteis. Tá?
para quem quiser replicar do trabalho, Claro, quem quiser, não para a mesma área de aplicação, claro, sim, mas, sim. tá? Só que estão com figuras ali. Ah, tá, Sim. Então, sim. O que a gente tem feito bastante, tá? E até dá uma maior visibilidade para o teu trabalho, para os teus artigos. Tá? Eu pegar, em vez de colocar esses apêndices enormes que deram aqui, 10 páginas, isso. Tá? Tu coloca esse teu código organizado da forma como está aqui, num repositório de código. Não sei se tu conhece um GitHub, GitLab da vida. Eu acho que sim, já ouvi falar. São ferramentas de versionamento de código online, né? E elas permitem deixar esse código, se é de interesse, tá? Se não for, não tiverem alguma restrição por parte do projeto, né? Deixar eles lá, né? E junto com esse código, a gente geralmente coloca uma pequena página da apresentação, tá? Dizendo para que serve, como funciona, como usa, e o mais importante, tá? Dizendo, esses scripts, esses códigos, esses modelos foram utilizados em tais e tais publicações. Muitas vezes, eu já comprovei isso, muitas vezes eles chegam nas nossas publicações, não através da publicação em si, mas porque eles foram procurar algum código, algum modelo que fazia isso e acharam um repositório do código e aí eles foram para as nossas publicações. Tá? Então, uma sugestão, ao invés de tu deixar isso aqui como os teus anexos na forma de figura, aí tu discute com o professor Daniel se é válido ou não, né? Coloca um link. Como a gente está trabalhando muito com a questão digital hoje, né? Talvez deixar na nuvem, colocar um link para os teus modelos. Tá bem, professor. Mas é bem sugestão mesmo. Tá bem, tá? claro, Então sim, com certeza. não desmerece nada do que tu acha. Teus códigos são importantes, eu inclusive fui olhar eles, né? Alguns deles têm algumas bibliotecas a mais ali, mas não interferem no desempenho, tá? Então não tem por que modificar. E aí, Fernando, então, desculpa, Henrique. Só para finalizar, gostei muito do teu trabalho, tá? Tem uma aplicabilidade enorme, tá? Especificamente para a área de previsão de fraudes ou geração de alvos, como eles costumam dizer, para a área rural, que não tinha cada área tem sua especificidade, né? Se a gente for pegar clientes da área urbana, tem detalhes, clientes da área rurais têm seus detalhes, né? Então, só te dar os parabéns pelo empenho, trabalho e pelos resultados que teve, tá? Então, da minha parte, eu acho que eram esses pontos que eu poderia contribuir com o teu trabalho. Agradeço as contribuições, professor. Obrigado, professor Lúcio. Eu acho bem pertinentes, né? E com certeza vão ajudar a aprimorar aí a versão final, né? Agradeço aí. Depois também a gente fica aguardando, né? Comentaste, né? Que depois nos envia nessas considerações. O Henrique já anotou várias, né? Mas é bom para a gente verificar até para ter o cuidado de tentar atendê-las todas, tá bom? Muito obrigado. Eu só vou passar o que eu escrevi aqui no papel e já envio para vocês. Tá, muito obrigado. Obrigado. Então, agora passar para a professora Cristiane também, agradeço novamente pela disponibilidade, pelo aceite, né? Também já é nossa parceira aí, contribuindo já em outros trabalhos. Então, passo a palavra para você, Cristiane. Muito obrigado, hein? Então, muito obrigada, professor Daniel, muito obrigada, Henrique. É uma grande satisfação, né, em participar aí de um trabalho com excelência que nem esse, né? E poder ouvir e aprender também, né? Porque sempre uma oportunidade, cada vez que a gente participa de um trabalho, a gente aprende também, né? Então, é uma grande satisfação nesse sentido também. Primeiramente, gostaria também de parabenizar pelo trabalho, que é um trabalho que contextualiza, então, diversas áreas, né? Então, tem toda essa parte de ciência da computação, da parte da engenharia agrícola e, né, com a engenharia elétrica. Então, ele contextualiza várias áreas, né, e consegue, então, agregar para atender uma necessidade, né, nacional nesse sentido, né, que a gente verifica que essas perdas, elas são significativas, né, e tem um impacto para as distribuidoras bem significativo em termos de valores financeiros, né. Então, com isso, eu parabenizo por essa iniciativa de tentar resolver esse problema. Então, é um trabalho acadêmico, mas ele tem esse viés prático muito importante, né? Então,
Às vezes a gente diz para os nossos alunos de graduação, né, que os trabalhos de mestrado, doutorado, isso é só para quem quer ser professor, mas na verdade não é só para isso, né? Para quem quer trabalhar também nas distribuidoras também é muito importante, né? E o teu trabalho é uma questão que mostra isso. Tá bem, obrigado. O professor Lúcio já fez várias considerações, então já diminui bastante o meu período de fala, né? Então, eu gostei de realizar a leitura, você fez uma revisão bibliográfica bem interessante, o que possibilita pessoas... eu, como engenheira eletricista, né, não tive dificuldade nessa questão da agrícola, consegui entender, então, qual era a importância, os dados que você precisava colocar ali em relação a essas outras áreas que estão em junto no seu trabalho, né? Então, em relação a isso, eu acho que está muito bom. Em relação ao texto, tem algumas questões de português que eu passo para você depois, né? Também, professor. Algumas repetições de palavra que eu entendo que na hora que a gente está escrevendo, você quer colocar tudo no papel rápido, né? Porque está tudo dentro da sua cabeça, né? Você quer colocar aquilo no papel e às vezes passa, né? Então, a intenção aí é de deixar o teu trabalho bem redondo, porque ele sirva aí, então, para as outras pessoas que vão seguir aí o caminho que você já percorreu, né, da continuidade, elas têm uma facilidade nesse processo. Porque pode ser que tu já não esteja mais no grupo, né, não sei se você almeja fazer o doutorado, ou mesmo após, né, ou não esteja o dia inteiro dentro do laboratório, a pessoa não tem como te perguntar, Henrique, o que é isso, o que é aquilo, como você definiu, né, então... Essas questões, às vezes, são bem interessantes. Certeza. Gostei bastante daquele fluxograma, né? Então, eu acho que é uma característica visual que você coloca ali no capítulo 3, né? Eu acho que talvez pudesse abrir um pouco mais esse fluxograma. Talvez essa parte de pré-processamento de dados. Então, como você entrou com esses dados ali? Essa foi quais são as considerações que você realizou? Talvez pudesse ter um detalhamento um pouco maior ali, em função disso, né? Que alguém quiser replicar o seu trabalho, né? Ou dar continuidade, ele consiga, então... ele utilizou esses parâmetros por causa dessas justificativas, então. Claro. Então, eu acho que talvez você consiga... ampliar e você conversa com o professor Daniel para ver se acha interessante. Tá certo, professor. Aí ele falou já esses outros pontos. Então, você fez... escolheu os dados, né? Fez estimativa, fez os testes, né? E aí, depois aplicou, né? Para os dados que você tinha. E foi realizado, posteriormente, uma averiguação se os dados que você obteve, que eram as pessoas que tinham problema... A senhora diz uma verificação, uma inspeção local? Isso. Não houve. Ainda não foi passado, né? E, na realidade, a parte do projeto, né, o professor pode até explicar melhor dessa parte que das listas suspeitas não serão da parte de que eu pertencia ao módulo, né? Então, mas não foi passado assim, uma inspeção em campo, né, para confirmar se realmente houve, se realmente aquele determinado consumidor, ele foi realmente suspeito da prática de perdas não técnicas. Mas tem um grande indicativo, né? Sim. E a questão, só a título mais de curiosidade, o teu trabalho ele tem uma tendência a caracterizar melhor as unidades onde o cultivo de arroz seja atividade essencial. Sim. Né? Então, se tiver outras atividades em paralelo, que seja meio a meio no consumo, fica mais difícil a identificação. É que no caso aqui, no caso principalmente específico da região da Fronteira Oeste, eu falo muito da região da Fronteira Oeste, porque eu sou daqui do município de Uruguaiana, então eu conheço bem a região. Então, no caso, tipicamente, então, pro período de arroz, então, nesse período do arroz, então,
o uso da energia elétrica, então, nesse período, é praticamente exclusivo, né, para as lavouras, né, dos consumidores rurais. Né? Então, mais ou menos né, um entendimento que eu tenho daí. Mas, assim, por exemplo, pode ser que alguns... Por exemplo, teve até uma unidade consumidora que apresentou um consumo expressivo, né, fora desse período, e até no texto mesmo, na apresentação, atribui que poderia ser algum outro tipo de atividade, né, agroindustrial, atividade de pecuária, alguma atividade industrial, né. Será que seria interessante, talvez, colocar um consumo das unidades rurais dessa região? Para mostrar, ao longo do ano, para mostrar que realmente esse período da safra é um... Pode. Sim, pode ser. A senhora diz fazer, tipo, uma curva de carga... Isso. Uma curva de carga geral, assim, digamos, por exemplo, de todo esse conjunto das 376 unidades consumidoras trabalhadas, aí, desenhar uma curva de carga geral, né? Desenhar uma curva de carga geral em relação a anual, né? Sim, e aí anual, você vai verificar, então, sim. Aí vai demonstrar, olha... Isso. Então, para aquela localidade, basicamente é a lavoura de arroz que está consumindo, né? Uhum. Talvez conseguisse colocar isso lá na tua revisão bibliográfica, talvez, né? Se tu conseguir. Uhum. Aí eu acho que sim. daria um peso maior. Uhum. Né? Para conseguir para fazer essa justificativa, né? Sim, sim. E a sugestão do professor Lúcio em relação também a colocar num repositório, eu acho bem interessante. Uhum. Né? Então, eu achei bem válido isso, até não para tirar do teu trabalho, né? Se você quiser, né? Aí você conversa com o professor Daniel. Claro. Mas eu acho que dá uma visibilidade bem grande, né? Então, eu já vi alguns outros trabalhos, tem alguns outros professores. Aqui no campus da Cachoeira, a gente tem professores da área também da computação, né? E o pessoal tem esse hábito também de colocar. E eu acho que ele chama atenção porque o caso do Python, como ele é uma parcela livre, né? Então, ele tem uma grande visibilidade por outras pessoas, né? Com certeza. Então, daqui a pouco, outras localidades fora aqui do estado ou até fora do país vão estar entrando em contato com o seu algoritmo, né? E verificando, né? Essa questão, mais do que talvez um trabalho que tu publique num congresso que talvez fique mais numa esfera do meio acadêmico, né? Com certeza. Uma última dúvida, na página 109. Sim. A última frase ali que tu colocou da acurácia, aí o teste atingiu um percentual de 74%, enquanto para a amostra foi 100%. Esse valor de 74% foi utilizando aqueles dados que você utilizou nas equações 23 ali, 22, logo acima? Isso. Uhum. A acurácia é a questão 20, né? Seria a acurácia geral do modelo, né? Que foi obtida na simulação, né? No Spider. Uhum. Aí tem um indicativo para avaliar, né? Aí avaliou o percentual geral do modelo, né? A acurácia geral do modelo, né? Então, para os dados de treino e dados de teste. Eu acho que aí tu poderia talvez elaborar um pouquinho mais, né? Se puxar as equações acima, né? E elaborar um pouco mais, porque é um dado bem significativo, e aí tu se resume uma frase, né? Com certeza. Então, acho que vai dar mais valor, assim, a todo esse trabalho que deu, né? Sim, professor. Então, eu acho que minhas contribuições mais são essas. O professor Lúcio estancou bem todos os comentários mais pertinentes antes, e agradeço mais uma vez, então, pela possibilidade aí de participar de um trabalho de excelência aí, e participar dessa banca. Eu agradeço pelas contribuições, professor. A gente agradece, professor Cristiano. Eu acho que bem colocadas, né, todas as considerações, que com certeza também a gente vai ter todo cuidado aí para atender, né, Henrique, na versão final, né? Tá. Eu vou pedir, então, o seguinte, se puderem, para os participantes, né, com exceção, né, da professora Cristiane e do Lúcio, se retirarem da sala. E agora são 10h32, a gente tem que deliberar ali a questão da ata, daí podem retornar na sala depois ali, eu acho que 10h40, daqui uns 8 minutinhos já tá ótimo, daí a gente já consegue preparar tudo. Tá bom, Henrique? Tá bem.
Eu achei que ia ficar que nem na aula, né? O cara termina e fica uns 3 pendurados, né? Nós estamos criando uma segunda sala, Daniel. Aqui também, mas aqui como era pouquinhos, mas ou até grupo do WhatsApp às vezes, né? Mas eu participei mandando ensinos, né? Mas você deve ter a secretaria já envia separado as 2 salas, né? Isso, ela envia as 2 salas, Aqui a gente quer mudar agora, vamos ver se muda para o regimento até para ter a gente queria de repente ter. Tá gravando agora essa parte? Isso, então. Eu acho que eu vou interromper aqui só um momento.